E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai começar a estudar a Segunda República, certo? Também chamada de República Populista, e é o período democrático, né? Entre aspas, vamos dizer assim, porque tem algumas, apesar de existir uma Constituição, uma nova Constituição democrática, a gente vai ver que ela vai ser por várias vezes desrespeitada, né? E é um período, pessoal, que fica entre duas ditaduras, entre o final do Estado Novo, a ditadura varguista, e o início da ditadura militar de 64, correto? E nesse período, pessoal, nós estamos sob um novo momento histórico do mundo, tá? Também conhecido como Guerra Fria, e que tem uma influência bastante importante na política interna, não só do Brasil, mas, claro, de outros países também pelo mundo afora. Para essa aula, pessoal, eu vou começar com uma contextualização deste período e depois a gente vai ver nesse vídeo o governo Dutra, o governo Vargas e o governo Café Filho, né, que é quem assume após o suicídio do Vargas. O Café Filho era o vice-presidente do Getúlio Vargas. Bem, pessoal, essa vai ser a primeira videoaula da Segunda República. E depois tem uma segunda videoaula, a parte 2, ok? Onde eu trabalho o governo do Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, ok? Parando lá no golpe de 64. Bom, pessoal, em relação à contextualização, é importante a gente retomar um pouquinho quais mudanças a gente pôde perceber, então, dos 15 anos em que Vargas esteve à frente do governo brasileiro. Nós podemos reparar, pessoal, uma urbanização consolidada, e consolidada não significa terminada, ok? Aquela urbanização que no começo da República era lenta e contínua, ela se acelera por conta da industrialização que o Vargas inicia, ok? Então, isso consolida uma população urbana bastante relevante em termos sociais e políticos no Brasil. Nós temos também agora uma legislação trabalhista, serviços públicos de educação e saúde consolidados, não significa com serviços perfeitos, mas instituídos e dificilmente regrediria o abandono desses serviços públicos em termos de privatização, tá? Não é nesse momento. E uma industrialização também consolidada, né? O Getúlio Vargas dá os passos iniciais de um projeto industrial do Brasil, que vai ser aprofundado nesse momento por JK, tá, pessoal? Não tanto por Dutra, mas pelo próprio Vargas, quando ele volta, e bastante, pessoal, o JK vai investir muito, e há um crescimento industrial importante no período do Juscelino no poder. Bom, em termos de mudanças sociopolíticas, pessoal, há um fortalecimento da burguesia industrial no cenário político, assim como das classes médias urbanas, tá? Essas pessoas que foram para a cidade, reivindicaram direitos, eles são personagens importantes para quem os governantes desse período governam, tá certo? E essa população, pessoal, ela se acostumou com uma república, se acostumou com um governo populista e, portanto, de características paternalistas, né? Onde os direitos pareciam que eram frutos da bondade de quem estava no poder e não da mobilização popular dos trabalhadores, certo? O Vargas fez isso, pessoal, através do controle sindical, vocês devem se lembrar, tá? Muito importante entender, compreender o populismo varguista, tá, pessoal? Para entender como que as massas trabalhadoras foram desmobilizadas. E o que significa isso? Desmobilizar a população. Significa que a população desaprende a reivindicar seus direitos através de lutas sociais, tá? De greves, de manifestações, de encontros, de congressos, de reuniões, e ela passa a se tornar uma população bastante passiva, aguardando que quem esteja no poder faça algo por elas, como se fosse um salvador, tá? Como se fosse alguém que traria benesses para a população devido à sua bondade, ok? Não que isso, pessoal, fosse exatamente uma novidade no Brasil, porque o paternalismo já está presente na nossa sociedade desde o período colonial, ok?
Mas agora, pessoal, em termos republicanos, é a primeira vez que isso se cristaliza de maneira muito forte. Até porque na Primeira República não havia preocupação das elites oligárquicas, né? Parece pleonasmo, né? Mas das oligarquias, melhor dizendo, em oferecer para a população uma vida, vamos dizer assim, mais digna, tá? Com serviços públicos prestados pelo Estado. Isso não existia na Primeira República. Então, o Vargas ele reforça esse paternalismo, o patriarcalismo e o autoritarismo no Brasil. Tá? Isso deixa as raízes, pessoal, que inclusive talvez vocês consigam perceber nos dias de hoje. Tá? Um povo que é mais passivo e sempre espera muito dos governantes, né? Os governantes, vocês vão perceber até nas campanhas agora das prefeituras, né? Vocês vão perceber discursos paternalistas dos próprios candidatos, né? Como não há uma construção, pessoal, de baixo para cima. Na maioria das vezes, se aparecem como aqueles que vão solucionar os problemas, que vai proteger a população, mesmo como um pai, né? Como um protetor. E a população, ela não amadurece as pautas, né? Como eu escrevi aqui, liberais e democráticas, que é um governante fazer o que a Constituição o obriga. Não é? Não faz nada além do que a própria obrigação de cumprir a lei. Essa deveria ser a exigência, pessoal, dos governados, ok? E não esperar que o cara faça porque ele é bonzinho, ou porque ele é um salvador, ou porque tem alguma característica pessoal cativante, certo? E no final do Estado Novo, pessoal, para a gente já entrar aqui no período do Dutra, né? Vocês se lembram que o Vargas, pressionado por fazer uma constituinte para que o Brasil voltasse a ter uma constituição democrática, ele vai ganhando tempo, inclusive com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas ele toma medidas de abertura política. Então, ele decreta a anistia política, que é o perdão para os presos políticos, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, ele extingue a censura jornalística, musical, enfim, e volta a permitir partidos políticos no Brasil. E é sobre esse assunto que eu quero começar esse período. A partir da liberação dos partidos, moçada, se formam diversos partidos no Brasil, ok? Em torno de 20 partidos, de 15 a 20 partidos vão surgir nesse momento. E eu destaquei aqui 4 partidos que são os mais importantes, os maiores, tá? E aqueles que estão mais ligados à compreensão deste período histórico. A UDN, pessoal, União Democrática Nacional, por mais que tenha democrática no nome, né? Essa é uma dica, né, moçada? Não queiram entender o partido pelo nome, certo? A UDN era o partido dos conservadores. Era o partido daqueles que eram conservadores nos costumes e liberais na economia. Se são liberais na economia, pessoal, você já entende que eles pretendem uma abertura da economia brasileira para a entrada de empresas estrangeiras, de capital, de investimento estrangeiro e também de produtos importados. E por serem liberais, obviamente, eles são anti-varguistas, eles são contra a política nacionalista de Vargas, ok? E também por serem liberais e por estarmos agora num momento de Guerra Fria, os conservadores são anticomunistas, né? O comunismo, pessoal, veja bem, desde a década de 20, né? E até antes, falo de 20 porque o Vargas dá um golpe de Estado em 37 e usa muito o anticomunismo como um propulsor político, né, do seu governo. Ameaça comunista, essa retórica falsa, né, pessoal, que permeia o Brasil já há muito tempo, né? Vamos completar 100 anos, porque ainda hoje, ainda essa retórica parece uma ameaça do comunismo, né? E sempre dita por pessoas que mal conhecem o comunismo, não é? Enfim, o Brasil nunca chegou perto, pessoal, de se transformar num país comunista ou socialista. Nunca. Os fatos históricos comprovam isso. Basta você estudar a história. Além da UDN, pessoal, formado pelos conservadores, então tem o apoio da elite brasileira, da elite econômica brasileira, surge também o PSD, tá? Partido da Social Democracia, ou Social Democrata, que era um partido varguista, mas formado por pessoas que vieram da burocracia estatal da ditadura varguista, do Estado Novo. O que eu quero dizer com isso? Eram ex-ministros, ex-secretários, técnicos de governo, formaram o PSD. O PSD tinha o Vargas, pessoal, como um presidente honorário, tá? Como uma homenagem a ele. Mas houve também, pessoal,
O Partido Trabalhista Brasileiro. Esse sim um partido, vamos dizer assim, 100% varguista. Partido formado por pessoas vinculadas aos sindicatos dos trabalhadores, né? E o partido ao qual o Vargas era filiado. O PTB, pessoal, representa a pauta política do grupo chamado nacionalista. Então, nesse momento, daqui a pouquinho eu vou falar melhor, tá? A gente vai ter a divisão de dois grandes grupos no Brasil. O grupo dos conservadores e o grupo dos nacionalistas. O grupo dos conservadores, representados politicamente pela UDN, e dos nacionalistas pelo PTB. O PSD é um partido de centro. Ora ele tende mais aos conservadores, ora tende mais aos nacionalistas. Para dar um exemplo para vocês, o Dutra e o JK eram do PSD. Só que o Dutra mais próximo dos conservadores e o JK mais próximo dos nacionalistas, pelo menos de início. E havia também, pessoal, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, ok? Que estava mais próximo de um alinhamento com os nacionalistas, tá certo? Mas que foram extintos, né? O partido foi extinto pelo Dutra, tá? Alegando ameaça interna, institucional, enfim, o Dutra cassou a legalidade do PCB, daqui a pouquinho eu vou falar. Por isso que eu disse lá no começo que era uma democracia, né, pessoal, entre aspas, certo? Então, esses quatro são os principais partidos. O PCB vai ser colocado na ilegalidade pelo Dutra, então a gente vai citar mais, vocês vão encontrar mais assuntos ligados ao UDN, ao PSD e ao PTB, ok? Lembrando vocês, não existiam só esses quatro, tinham vários outros, beleza? Bom, esses são os grupos, pessoal, que eu falei para vocês, tendo conservadores de um lado, nacionalistas do outro, o DN representando os conservadores e PTB os nacionalistas, e o PSD entre os dois. O grupo dos conservadores, pessoal, tinha um alinhamento com os Estados Unidos, tá? E pretendia aplicar aqui a agenda liberal, tá? A agenda norte-americana. Enquanto os nacionalistas, pessoal, prestem atenção, os nacionalistas, eles não eram alinhados com a União Soviética, não eram. O grupo conservador alinhado aos Estados Unidos. Os nacionalistas, pessoal, pregavam neutralidade, independência na Guerra Fria. E por que eu estou pedindo a atenção de vocês e muito cuidado? Porque os nacionalistas, por defender um modelo econômico, como o próprio nome diz, né? Nacionalista, mais protecionista, pessoal, eles serão taxados de comunistas. E por quê? Porque a Guerra Fria, pessoal, é um momento de uma polarização muito violenta. Então não se aceitava o meio termo. Se há uma economia ou um modelo econômico fechado, esse modelo se aproxima mais da União Soviética do que o modelo norte-americano, que agora é liberal. E por que eu estou dizendo que agora é liberal? Porque enquanto o New Deal esteve sob vigor, ele não foi totalmente liberal. O New Deal era um projeto de um Estado intervencionista, o Roosevelt, vocês aprenderam isso. Daí os americanos esquecem, né? Fingem que o New Deal não existiu e passam a cobrar liberalismo de outros países do mundo, ok? A receita do bolo, claro, eles não querem que os outros países também tenham, porque eles sabem que dá certo. Bom, neutralidade na Guerra Fria e apoio dos sindicatos. Então, os nacionalistas, mais uma vez, pessoal, serão taxados de comunistas. Cuidado com isso, porque eles não eram de fato, certo? Porque senão não precisaria existir o PCB, por exemplo. Aí, pessoal, no processo de abertura política do Vargas, ele convocou as eleições diretas de 45, e nessa eleição, disputando a presidência contra o Eduardo Gomes, a vitória coube ao general Eurico Gaspar Dutra. É interessante, moçada, porque o Getúlio Vargas apoia a candidatura do Dutra e também aceita a candidatura do Eduardo Gomes, que é o brigadeiro Eduardo Gomes, da aeronáutica, para se criar um racha nas Forças Armadas e não deixar as Forças Armadas apenas com um nome para a presidência, para eles não dominarem politicamente o Brasil sozinhos, certo? Depois da vitória do Dutra, pessoal, a Assembleia Nacional Constituinte estabelece uma nova Constituição no Brasil, e como eu disse para vocês, em teoria democrática, dando garantia de greve, mandato de 5 anos para presidente, não mais de 4, ok? Novidade, 5 anos. E liberdade de associação, liberdade de imprensa, liberdade de você formar grupos, de formar associações, clubes, enfim, etc. Ok?
Ah, aqui, pessoal, é uma chargezinha mostrando que o Dutra, perdão, ele é do PSD, né? Mas é um PSD que agrada mais ao UDN do que os próprios nacionalistas, né? Que eram maioria no PSD também, certo? De centro. Aqui o Dutra, pessoal, com o presidente norte-americano Harry Truman, tá? Esse de óculos é o presidente norte-americano, porque o Dutra faz um alinhamento com os Estados Unidos. E aí, moçada, com base no alinhamento com os Estados Unidos, não bastava falar sobre o apoio ou garantir um alinhamento apenas, vamos dizer assim, no aspecto diplomático. O Dutra ele foi forçado a tomar medidas que o colocavam no bloco capitalista. E por isso, moçada, o Dutra rompe relações diplomáticas com a União Soviética. E quando eu falo diplomáticas, pessoal, está englobado aqui as relações econômicas, relações comerciais, relações de turismo, tudo. Rompeu com a União Soviética. Por quê? Porque se eu estou alinhado com o bloco capitalista, eu não devo ter relações com o bloco socialista. Correto? Se eu estou capitalista, tem que estar 100% com ele. Extinção do Partido Comunista Brasileiro, o que desrespeitava a Constituição, e a partir da extinção do PCB, cassação dos mandatos dos deputados eleitos pelo PCB. Fora isso, pessoal, proibição do direito de greve e perseguição a líderes sindicais e operários. Olha o ataque aos nacionalistas, tá? A força do grupo nacionalista vinha dos sindicatos, representado politicamente pelo PCB, e o Dutra está começando aqui, pessoal, a combater internamente este perigo comunista, né, que dizia existir. Isso muito importante, moçada, a fundação da Escola Superior de Guerra. Essa sigla significa isso, pessoal, ESG, Escola Superior de Guerra, fundada no Rio de Janeiro em 1947. Essa escola, ela é uma escola para formação de militares e ela adota o modelo norte-americano, iniciando aqui, pessoal, um ciclo de formação de anticomunistas do Exército Brasileiro. Não que eles não existissem antes, tá? Mas agora os militares mais alinhados ao nacionalismo começarão a perder espaço dentro das Forças Armadas. E também, pessoal, o Dutra assina o Tratado Interamericano de Ajuda ou de Auxílio Recíproco, tá? O TIAR, Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca ou de Auxílio Recíproco. Era um acordo militar, pessoal, tá? Entre países signatários, em que se um fosse atacado, os outros sairiam em defesa, mas só formado por países do bloco capitalista. E aí, moçada, vem as medidas econômicas do Dutra também, né? E a principal delas, claro, aquilo que os Estados Unidos mais queriam, a abertura econômica do Brasil. Reparem, pessoal, que o Brasil está saindo de um período de fechamento econômico, não é? Com o Getúlio Vargas, e o Dutra abre a economia brasileira para a entrada de empresas estrangeiras e produtos importados, certo? Moçada, eu quero que vocês tomem cuidado. A abertura econômica, ela não é necessariamente ruim, nem necessariamente boa. Tudo depende da dose, do que está se abrindo. O que seria ruim? Se você abrir para a entrada de empresas estrangeiras que vão competir com empresas que o Brasil já tinha, isso vai ser ruim para nossas empresas nacionais, certo? Agora, se for de um setor que o Brasil não está disposto a desenvolver, talvez seja uma forma de colocar produtos que o Brasil não teria em circulação no mercado. Mas lembrando que, claro, cada escolha tem um preço a se pagar, certo? Como a entrada de empresas estrangeiras e de produtos, pessoal, foi muito grande, o Brasil não conseguiu exportar na mesma quantidade, né, no mesmo valor que importava. Então isso causa um déficit da balança comercial brasileira, tá? O Brasil começa a ficar devendo dinheiro e começa a usar o dinheiro que o Vargas tinha juntado nas suas reservas cambiais. Reserva cambial, pessoal, é uma poupança em moeda estrangeira, ok? O Vargas, por conta do modelo nacionalista, né, fechado, tinha deixado uma boa reserva estrangeira, essa reserva vai sendo diminuída por conta do déficit comercial a partir do Dutra. E o Dutra, pessoal, ele não adota o liberalismo 100%. Ainda tem a intervenção estatal através de investimentos. E o Dutra promove esses investimentos através de um plano econômico que recebeu o nome de Plano SALT.
que são as iniciais de 4 setores, 4 áreas que o governo iria fazer investimentos. São eles: saúde, alimentação, transporte e energia. Saúde, alimentação, transporte e energia. Como o Brasil estava num momento de abertura, pessoal, de aumento da dívida externa e de inflação, esses investimentos estatais foram bastante prejudicados e não conseguem ter os resultados esperados, tá? Os resultados foram bastante pífios, certo? Outra medida, pessoal, foi o congelamento salarial. Olha só, o chamado arroxo, né? Uma orientação norte-americana. O que é o congelamento do salário? Por lei, pessoal, o trabalhador ele tem direito à equiparação inflacionária do seu salário. Então, se durante o ano a inflação foi de 10%, no ano seguinte, pessoal, há um ajuste salarial, não é aumento. Se a inflação foi de 10% e eu recebi um reajuste de 10%, pessoal, meu salário empatou com a inflação. Porque se a inflação sobe e o meu salário continua igual, pessoal, ao longo dos meses e anos, o meu poder aquisitivo cai, porque as coisas estão ficando mais caras e o meu salário está igual. É isso que o Dutra vai passar a fazer. Congelar o salário, não reajusta mais a inflação, muito menos tem aumento. Aumento salarial, pessoal, é só quando o ajuste do salário ultrapassa a inflação do ano anterior. Senão não é aumento, é reajuste, ok? Isso foi proibido pelo Dutra com o congelamento de salários. Isso, obviamente, moçada, ataca diretamente os mais pobres, os trabalhadores, ok? O Dutra sai desgastado da presidência, tendo Vargas como candidato, pessoal, a presidente. E aí o Vargas ganha, moçada, com quase 50% dos votos, ok? Vencendo tranquilamente e assumindo novamente a presidência. Dessa vez, como o próprio Vargas diz, nos braços do povo. Por quê? Porque foi a primeira vez que o Vargas foi eleito pelo povo. 30 ele entra por um golpe, 34 foi uma eleição indireta e 37 um novo golpe, o golpe do Estado Novo, certo? Beleza, moçada, até aqui? Bora continuar? Bom, pessoal, quando Vargas volta à presidência em 51, o contexto mundial é outro, pessoal. É o contexto mundial da Guerra Fria, tá? O Vargas vai pegar aí o início da Guerra da Coreia, tá certo? E por que isso é importante? Porque a política nacionalista do Vargas, pessoal, ela vai receber um rótulo diferente nesse momento. Vamos lembrar que nos anos 30, quando Vargas vem com essa proposta nacionalista, protecionista, investindo nas indústrias do Brasil, várias partes do mundo estão fazendo o mesmo. E por quê? Porque a crise de 29 abala as economias mundiais, pessoal, e as trocas internacionais diminuem. Então, ficaria mais fácil para o Getúlio Vargas fechar a economia num momento em que outros países não estavam exportando para o Brasil. Os americanos, por exemplo, que estavam quebrados, não pressionavam o Brasil pela abertura econômica porque nem eles estavam se salvando da própria crise, ok? Agora não, pessoal. Como eu disse para vocês, depois que os americanos saem da Segunda Guerra Mundial, já são de novo uma potência econômica, eles meio que vão fingir que o New Deal não existiu, né? Que aquela economia intervencionista, mais nacionalista, nunca houve, e eles passam a lutar e pregar o liberalismo mundo afora. Então o contexto internacional era diferente. E o nacional também, pessoal. Muito por influência da própria Guerra Fria, o Brasil está numa situação de polarização política e o Vargas não tem mais o apoio político, pessoal, da elite brasileira, seja a elite industrial, a burguesia industrial, seja a elite agrária. Apoio que o Vargas teve, pessoal, durante o primeiro governo dele de 30 até 45. O Vargas não tem mais. Mais do que isso, pessoal, mesmo no Congresso Nacional, o Vargas não tem uma maioria garantida. Ele tem o PTB, os deputados do PTB, tem parte dos deputados do PSD e não tem de jeito nenhum a UDN e outra parte do PSD, como eu disse para vocês. Existiam outros partidos menores, tá bom, pessoal? Então, o Vargas, não tendo a garantia da maioria no Congresso, pessoal, qual vai ser a saída que ele encontra? Ele vai reforçar a sua política nacionalista e trabalhista
para ampliar e para garantir, para mobilizar o apoio popular, para que o apoio popular do Vargas fosse um tipo de pressão sobre os deputados e senadores do Congresso para aprovar as leis que o Vargas queria. Lembre-se que agora, pessoal, o Vargas está governando com 3 poderes, né? O que foi raro no seu primeiro governo de 15 anos, não é? Então, ele precisava ter a maioria no Congresso. E a forma que o Vargas encontrou para ter essa maioria foi aprofundando a sua política nacionalista e trabalhista, como forma de garantir o apoio popular e esse apoio popular transformado em pressão sobre o Congresso Nacional Brasileiro. Oposição a Vargas nesse momento, pessoal, o capital estrangeiro, entenda-se como os norte-americanos, os bancos, as grandes empresas, a UDN, como partido político, os militares, a maioria da aeronáutica, parte do exército. A aeronáutica, quase toda ela, de oposição a Vargas. A elite econômica brasileira, oposição a Vargas, tanto a industrial quanto a comercial, e os grandes proprietários rurais, e a grande mídia brasileira. Era difícil, pessoal, nesse segundo governo Vargas, um dia sequer em que a mídia, os grandes jornais, né, as rádios, não fizessem um ataque ao governo Vargas, seja por qual motivo for. Alguns fundamentados, outros não. E dentro da grande imprensa, pessoal, o principal porta-voz da oposição de Vargas, o porta-voz do antivarguismo, foi o jornalista político Carlos Lacerda, filiado ao UDN. Tá? Ele trabalhou criticando Getúlio Vargas, pessoal, todos os dias nesse governo Vargas de 51 até 54. Até a data do suicídio do Vargas, o Carlos Lacerda atacou o Getúlio. Algumas vezes com razão, outras não, né? Diga-se de passagem. Bom, em termos de campanha nacionalista, pessoal, a principal, a campanha símbolo, foi a campanha lançada pelo Vargas chamada O Petróleo é Nosso, certo? E ele inicia essa campanha no final de 51. A ideia do Vargas era aqui, pessoal, mobilizar sindicatos, mobilizar trabalhadores, em nome de uma lei que desse o monopólio da extração, do refino e da distribuição do petróleo para uma empresa que fosse brasileira. E como não existia petrolíferas brasileiras, pessoal, houve a necessidade de inaugurar uma empresa com este fim. E esta empresa é a Petrobras, fundada em 1953, a Empresa Brasileira de Petróleo. Galera, a Petrobras ela foi resultado da campanha O Petróleo é Nosso. E antes da Petrobras ser criada, houve a aprovação da Lei de Monopólio Nacional e Estatal para extração, refino e distribuição do petróleo, ok? Hoje a Petrobras, pessoal, ela é uma empresa de economia mista. Tem empresa privada, né? Ela tem uma parte que foi privatizada, mas a maior parte das ações da Petrobras pertencem ao governo federal, pertence ao Estado brasileiro, certo? Houve também, pessoal, além da Petrobras, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois, nos anos 80, ganha o S de social, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDE, ou BNDES hoje, pessoal, para que ele serve? Ele é um banco, olha o nome, Banco de Desenvolvimento. Então, empresários, pessoas que queiram abrir ou ampliar suas empresas aqui no Brasil, conseguiriam tomar dinheiro emprestado do BNDE ou BNDES com juros, pessoal, menores, com condições de pagamentos melhores, certo? É um banco para competir com os bancos privados que estavam aqui, certo? Aliás, eu esqueci de comentar com vocês que na criação da Petrobras, o Vargas expulsou empresa norte-americana, petrolífera norte-americana, como a Standard Oil. Então foi uma briga tremenda que o Vargas comprou contra os norte-americanos. Vocês sabem como que eles valorizam o petróleo, não é? Bom, então o BNDE, o BNDES, pessoal, criação do Getúlio Vargas, para fomentar o crescimento da indústria nacional. Mesmo assim, pessoal, o Vargas não consegue o apoio da burguesia industrial, porque poderia ser uma forma, né? O Vargas fornecer crédito mais vantajoso para os industriais do Brasil, isso ser uma forma de atenuação das críticas políticas. Só que não acontece. E uma outra tentativa do Vargas, pessoal,
que não vai ser concluída durante o seu governo, foi em 54 o projeto da criação da Eletrobras, a empresa brasileira de eletricidade, tá? Que só será fundada em 62, ok? Então demora para esse projeto sair do papel, mas foi uma ideia do Getúlio Vargas nesse governo de 51 até 54. Bom, em relação à política trabalhista, moçada, a atitude mais comentada do Getúlio Vargas, de maior repercussão, foi a tentativa de aumentar o salário mínimo em 100% no ano de 54. E ele faz isso tendo como ministro do Trabalho o João Goulart, cujo apelido é Jango, tá? Filiado ao PTB, e podemos considerá-lo como o herdeiro político do Vargas. O João Goulart, pessoal, seria o candidato apoiado pelo Getúlio Vargas nas eleições, ok? Ele é o herdeiro político do Vargas, guarda essa informação, beleza? Então o governo anuncia o aumento de 100% do salário mínimo para repor as perdas salariais do governo Dutra. Lembra que eu disse que o salário foi congelado? Então eles queriam retomar os ganhos salariais dos trabalhadores para ampliar o consumo interno do mercado brasileiro. Só que a reação contra, pessoal, foi muito forte, né? Os conservadores tiveram uma reação muito violenta, a ponto do governo ter que suspender o aumento, né, temporariamente, e o João Goulart ter que renunciar ao cargo de ministro. Os conservadores, a partir de toda essa política, moçada, seja da criação da Petrobras, expulsão da Standard Oil, seja da criação do BNDES, da tentativa do aumento do salário mínimo, a oposição ao Vargas, que era política, mas já com ataques pessoais, começa a se tornar uma conspiração contra o Vargas, ok? Uma conspiração para retirá-lo do poder. E isso vai nascer, pessoal, dentre outros lugares, dentro das Forças Armadas do Brasil, dentro da aeronáutica. Os militares da aeronáutica vão produzir um documento chamado, ficou conhecido, né, como o Manifesto dos Coronéis. O nome que eles deram era Memorial dos Coronéis, tá? Depois ficou conhecido como Manifesto dos Coronéis, que pedia a renúncia do Getúlio Vargas, dizendo que a política do Vargas era a tentativa de aplicação do comunismo no Brasil, a tentativa de implantação de uma ditadura sindical no Brasil. Olha só, moçada, que loucura, ditadura sindical no Brasil, e que o Vargas representava uma ameaça à nossa soberania, à nossa democracia. E por isso eles queriam dar um golpe. Interessante, né? Mas enfim. Nesse clima, pessoal, de muita tensão política, do Vargas sofrendo uma posição muito forte e coordenada por quem tem o dinheiro no Brasil, o seu principal inimigo público, o Carlos Lacerda, o jornalista político Carlos Lacerda, sofre um atentado na rua Toneleiros. Por isso esse episódio ficou conhecido como Atentado da Rua Toneleiros. Foi uma tentativa de assassinato, em que atiradores tentaram tirar a vida do Carlos Lacerda. Ele não foi atingido, ele foi atingido no pé. E quem sai morto é o guarda-costas do Carlos Lacerda, o Rubens Vaz, que era da aeronáutica. Fazia um bico como guarda-costas, né? Nem poderia fazê-lo, enfim, mas fazia um bico como guarda-costas e acabou morrendo. O que vai revoltar ainda mais a aeronáutica, que já não queria o Getúlio Vargas, tá, pessoal? Mas acaba inflamando o Exército e até a Marinha Brasileira, tá? O inquérito policial, moçada, sobre este crime, né? Este atentado, ele fica inconclusivo, mas ele chega a concluir que houve participação de pessoas próximas a Getúlio Vargas, tá? O filho de Vargas, o irmão do Vargas e o chefe da guarda pessoal do Getúlio, que era o Gregório Fortunato, como sendo aquele que contratou os atiradores. Só que nessa altura do campeonato, moçada, existem os acontecimentos de fato, o inquérito policial, as investigações, e existem os fatos políticos. Na verdade, quando o principal inimigo político do Vargas foi atingido quase mortalmente, claro que toda a culpa recaiu sobre Getúlio Vargas, né? Vamos imaginar que o Carlos Lacerda tivesse tropeçado na rua, batido a cabeça. Iriam acusar o Getúlio Vargas, pessoal. Teorias da conspiração existem desde sempre. E, obviamente, quando o inimigo público do presidente da República sofre algum atentado contra a sua vida, todas as desconfianças recaíram sobre o presidente. E seria um erro tão preliminar, né, pessoal, um erro tão infantil, que não se encontra historiadores que sustentem a tese de que realmente Getúlio Vargas
tinha mandado matar o Carlos Lacerda. Talvez alguma pessoa próxima, mas o Getúlio Vargas não, pelo conhecimento de política que ele tinha, não é? Seria um erro muito infantil para a envergadura política do Vargas. Mas aí o que aconteceu, moçada? A partir desse atentado, o apoio político do Vargas, que já não era integral, ele desaparece, moçada. No Congresso Brasileiro, mesmo entre os trabalhadores, nas Forças Armadas, então, nem se fala, né? As Forças Armadas exigindo a renúncia do presidente, através daquele manifesto, o Manifesto dos Coronéis, que começou a receber mais assinaturas. O que é um manifesto? Manifesto, pessoal, é um documento que pede alguma coisa e fica circulando para ver quem assina. Como se fosse um abaixo-assinado que vai recebendo assinaturas ao longo do tempo. E a partir do atentado da Rua Toneleiros, pessoal, mais pessoas começam a assinar os documentos, e pessoas próximas do Getúlio Vargas, e mais pessoas de dentro das Forças Armadas. E aqui temos um problema, porque o presidente da República ele tem o seu mandato garantido pela Constituição Federal. E quando há uma ameaça de retirada do poder, a quem o presidente pode recorrer para garantir a Constituição? Ele recorre às Forças Armadas. Só que nesse caso são as Forças Armadas que não querem cumprir a Constituição e retirar o presidente. Ou seja, o Vargas não tinha quem recorrer, certo? Além vamos dizer assim, da maior radicalização da oposição contra o Vargas, o Congresso Brasileiro, o Congresso Nacional, onde o Vargas tinha um apoio não muito garantido, se esvai, tá, pessoal? Pessoas que eram de centro, partidos que eram de centro, vão todos para o lado dos conservadores e já avaliando um processo de impeachment contra o Getúlio. Getúlio Vargas, nesse momento, pessoal, está absolutamente isolado do poder institucional. A única base de apoio do Vargas, pessoal, como vocês sabem, era o povo. E é ao povo que o Vargas recorre para evitar uma vitória política dos seus inimigos. E como que o Vargas recorre ao povo? Ele recorre através do seu suicídio. Em 24 de agosto de 1954, o Vargas comete um suicídio, pessoal, mas um suicídio como um ato político. E por que isso? Isso garantiu uma vitória política do Getúlio. Vocês podem me perguntar, mas Moraes, se o Vargas não está mais na presidência, se ele se mata, não é mais fácil dos inimigos ocuparem o poder? Não. E por que não, pessoal? Porque o Vargas, isso vem do conhecimento político que ele tinha, o Vargas sabia exatamente a dimensão que este ato teria na população mais pobre. Ele sabia a comoção popular que ele ia causar. E esta comoção, essa tristeza pela morte do Vargas, pessoal, se transforma em revolta contra os inimigos políticos do Vargas que o fizeram a tomar essa medida, certo? E essa revolta contra esses inimigos políticos do Vargas era aquilo que inviabilizaria um golpe de Estado contra ele. Por isso que o suicídio do Vargas foi um ato político e um ato que rendeu uma vitória política, mesmo o Vargas não estando mais presente. Ele sabia que a comoção popular se tornaria revolta contra quem quisesse assumir o poder. E o Vargas, pessoal, e aqui está assim, a peça do quebra-cabeça que faz a gente reconstruir este ato do Vargas como um ato político. Ele faz questão de deixar dois documentos, uma carta manuscrita e uma carta datilografada, chamada Carta Testamento, que vocês conseguem encontrar na íntegra, tá? Na internet. Nesta carta, pessoal, o Vargas ele se reconstrói como um herói nacional, como um herói do povo, como um mártir do povo humilde do Brasil, que era para não deixar dúvidas do porquê ele estava fazendo aquele ato, que estava cometendo aquele ato. E o Vargas tentou, pessoal, um dia antes, no dia 23, numa reunião ministerial, fazer os ministros de guerra, né, os ministros das Forças Armadas, desistirem do golpe. Se os ministros aceitassem a desistência, ele iria pedir uma licença de saúde para se afastar da presidência. Como os militares não abriram mão, pessoal, da renúncia do Vargas, porque assim, o manifesto da aeronáutica, pessoal, pedia a renúncia do Vargas. Mas como são as Forças Armadas pedindo para o presidente renunciar, nas entrelinhas, as opções do Vargas são renúncia ou deposição, né? As Forças Armadas iriam retirar o Vargas do poder, ia depor ele à força, com um golpe de Estado. E aí o Vargas, com seu suicídio, pessoal, inviabiliza
essas opções, tanto a renúncia, ele não renuncia, quanto o golpe de Estado. E a carta testamento que eu vinha dizendo, moçada, ela deixa muito claro por que o Vargas estava fazendo isso e quem são seus inimigos políticos. Certo? Fica muito claro, por isso eu acho importante vocês tomarem conhecimento dessa carta, até porque ela, como peça política, é brilhante, né? Tem estudiosos que dizem que o Vargas recebeu ajuda de um jornalista do Rio de Janeiro para escrever essa carta, que ele não escreveu sozinho, tá? Não se sabe exatamente, mas tem a frase final famosa, né? Como é que é? Siga-me destino que é imposto, né? Tem um trecho que é assim, e no final diz ele, estou pronto, alguma coisa do tipo assim, estou pronto, eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, dou o primeiro passo na eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse é o trecho final da carta do Vargas. É algo incrível, assim, politicamente falando, moçada. E aí, quando você for ler essa carta, leia, tá? Vale a pena. Imagina essa carta sendo lida com uma musiquinha triste atrás, né? Com a musiquinha triste do Chaves atrás. A comoção popular foi gigantesca. E como eu disse para vocês, essa comoção popular vai se tornar uma revolta contra os inimigos do Vargas. E o próprio Carlos Lacerda sabia disso, tanto que teve que se esconder e fugir do Brasil, porque se ele fosse pego, sabe lá o que poderia acontecer, né, com ele. E ele mesmo, Carlos Lacerda, anos depois, admitiu numa entrevista que o suicídio do Vargas interrompeu um golpe em curso. Ele usou uma metáfora, ele disse assim, o Carlos Lacerda, o banquete para a comemoração da deposição do Getúlio estava pronto. Com seu suicídio, Vargas puxou a toalha. Ele acabou com a festa, né, pessoal? Ele bagunçou o banquete, não teve golpe de Estado, certo? É claro que para o Vargas esse golpe de Estado não aconteceria mais, mas a gente sabe que ocorreu em 64, né? Os mesmos grupos que tentaram retirar o Vargas do poder e não conseguiram, vão conseguir o seu objetivo em 64 contra o João Goulart, o herdeiro político do Vargas, ok? Mas vamos chegar lá mais para frente, moçada. Com o suicídio do Vargas, moçada, entra na presidência o vice-presidente, Café Filho, que era do PSD, mas o PSD mais ligado aos conservadores, certo? E num pouco, um ano e meio que ele tinha ainda de governo, pessoal, o Café Filho adota uma política econômica liberal, abrindo a economia brasileira, certo? E os resultados econômicos não são bons, né, dessa abertura econômica. Nas eleições legislativas, que eram separadas das presidenciais, pessoal, a UDN sofre uma derrota bastante significativa, perdendo cadeiras de deputados no Congresso Nacional. Aumentou os deputados do PSD e do PTB. E na eleição presidencial, moçada, forma-se uma chapa juntando o PSD e o PTB. JK, João Goulart. A eleição aqui, pessoal, para presidente e para vice eram separadas, tá? As chapas, elas eram lançadas juntas, mas na hora de votar, você votava para presidente e votava para vice-presidente. A chapa JK João Goulart, pessoal, todo mundo sabia que seria imbatível, porque o JK acabava de ser governador de Minas Gerais, muito bem avaliado, teve um governo bastante profícuo em Minas Gerais, e o João Goulart, herdeiro político do Vargas, né, nesse momento de comoção ainda pós-suicídio. Veja que o suicídio do Vargas, pessoal, vai reverberar por muito tempo, né? O suicídio do Vargas, ele encobre o atentado contra o Carlos Lacerda. O atentado contra o Carlos Lacerda fica menor, muito por tudo que o Vargas pensou ao cometer o suicídio, né? Dar um tiro no peito para poder fazer o velório, né? Mostrando o seu rosto, a carta testamento, a carta manuscrita, todos os detalhes que ele pensou e obteve o resultado que ele esperava, né? Uma comoção popular que inviabilizaria um golpe de Estado naquele momento. E quando eu digo naquele momento, pessoal, para vocês prestarem atenção, que a UDN não desistiu. A UDN ainda tenta impedir a posse do Juscelino Kubitschek, pessoal. Tentaram impedir a candidatura, não conseguiram. Durante a campanha política, tentaram inventar fake news, né? Notícias falsas a respeito da vida do JK, do lado pessoal dele. Não conseguiram, ele vence a eleição. E aí, no momento da posse, tentaram impedir. Como? A UDN, junto com o Café Filho, bolaram um plano de golpe de Estado. O Café Filho pediu licença saúde, e aí, como ele era vice-presidente,
O próximo na linha sucessória era o presidente da Câmara de Deputados, que era da UDN, o deputado Carlos Luz. O deputado Carlos Luz passaria o poder para os golpistas, só que ele foi interceptado. O general legalista Henrique Lott, pessoal, e outros militares legalistas perceberam a movimentação e ocuparam militarmente as ruas do Rio de Janeiro. E impediram, porque quando o Café Filho percebe a movimentação do general Henrique Lott no Rio de Janeiro, ele tenta voltar para a presidência. O Henrique Lott consegue proibir, ele dá um golpe preventivo, pessoal, ou um contragolpe. Ele impede a presidência de voltar para o Café Filho e obriga o Carlos Luz a transmitir o poder para o próximo da linha sucessória, que era o Nereu Ramos, presidente do Senado. E o Nereu Ramos vai entregar a presidência para o Juscelino Kubitschek. Então, essa entrega, né, do Carlos Luz para o Nereu Ramos para o Juscelino Kubitschek, ela é feita sob o olhar dos militares, sob a liderança do general Henrique Lott, que garante a posse do Juscelino Kubitschek. Então veja que a posse do Juscelino, pessoal, ela é bastante tensa. Só que aí as coisas vão se arrefecendo pela habilidade política do JK. Por exemplo, ao invés de tentar prender os golpistas, porque a Constituição prevê isso, o JK anistia aqueles que tentaram um golpe contra ele. Ele estava procurando aqui, pessoal, estender o seu apoio político no Congresso e apaziguar os ânimos que já vinham, né, tumultuados desde o começo do segundo governo Vargas, desde 51, não é? Muita polarização, é um aspecto que foi comum durante a Guerra Fria. Beleza? Galera, termino essa aula por aqui, a primeira parte, ok? Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo e a gente se vê na segunda parte dessa aula. Falou? Um abraço, moçada. Até mais. Tchau, tchau.